Existe alguma forma de ficar rico rápido? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Perfeito. A pior coisa, eu digo para você, porque eu já passei por isso, é você ter uma dívida na sua mente. Tem muitos casais que se separam, não é porque o amor deixou de existir, não. Mas quando chega para a parte financeira, se separam. Existe realmente uma saída para todos? Existe. Olá, pessoal, eu sou Daniele Visioli e é um prazer e uma honra ter cada um de vocês aqui comigo hoje, então sejam muito bem-vindos ao Visioli Podcast. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre organização financeira, gestão de dívidas e até um pouco sobre investimentos também. Mas antes da gente começar, eu quero convidar cada um de vocês a se inscrever no canal para não perder os próximos episódios que iremos lançar e também a me seguir no Instagram, @DanieleVisioli, porque lá a gente consegue interagir um pouco melhor e também vocês vão ficar ligados nas novidades que irei postar. Agora, eu quero que você pare por um minuto e pense, como seria a sua vida se o dinheiro nunca mais fosse o problema? Se ao invés de ficar ansioso ao olhar o seu extrato bancário, você pudesse ter a segurança e a paz de estar no controle das suas finanças. Talvez você já tentou de tudo, planilhas difíceis, conselhos que algumas pessoas te deram que pareciam até bons, mas que no fundo não resolveram o seu problema de verdade. O que te falta é uma orientação de quem sabe realmente te guiar por esse caminho. E no episódio de hoje eu trouxe alguém aqui que vai fazer exatamente isso, tá? Ele não é apenas um wealth planner ou planejador de riquezas, mas um mentor que ajudou muitas pessoas que, assim como você, um dia se sentiram presas nas dívidas e sem saber por onde começar a mudar a história da sua vida financeira. Ele vai te mostrar que a liberdade que você tanto sonha, aquela em que você pode finalmente respirar, investir com confiança e viver sem limitações, está mais perto do que você imagina. O meu convidado de hoje é alguém que, além de ser tudo isso e fundador da Fênix Advisor, é alguém que eu admiro muito, não só por ser um grande empresário e ter uma missão linda de vida, mas também pela sua energia incrível e o seu sorriso cativante. Guto Braz, é uma honra te receber aqui hoje. Obrigado, Daniele. É uma honra também estar aqui, né, na inauguração desse podcast, né? Penso que vai ser algo que vai realmente trazer um impacto para as pessoas aqui em Salvador, Sim. né? Para ajudar as pessoas com informações de qualidade, né? E que realmente vai ser um sucesso, né? Porque Sim. sei que da sua batalha, da sua energia também que você tem, né? E de tudo que você sonha, né? De transformar as pessoas através desse veículo, né, que você está utilizando. Sim. Mas pra gente começar, né, eu queria saber, você tá se sentindo bem, tá confortável, tá tudo tranquilo? Tá assim, bem Pronto. confortável, tá Que tranquilo, aqui é ótimo. maravilhoso. Que Venham. ótimo. Que ótimo, porque hoje, pessoal, a gente vai ter um conteúdo aqui bem útil para você, viu? Que hoje a gente tem que sair daqui entendendo como alcançar essa tão sonhada estabilidade financeira. Eu queria já começar te perguntando, né? Quais são os primeiros sinais de que alguém está perdendo o controle financeiro? Como que a pessoa pode se autodiagnosticar que ela está perdendo o controle das finanças? Eu tenho um diagnóstico que ele é muito simples, tá? Hum. Sabe quando você ganha aquele dinheiro e depois de um tempo você para e pensa, poxa, eu ganhei X, mas eu não sei nem para onde é que foi esse dinheiro. Sim. Esse é um sinal de que realmente tem alguma coisa errada, né? Uma das coisas que eu percebi na minha vida, eu estou falando isso porque eu sei, já passei por isso, então eu sei que um dos sinais é esse. O outro sinal é de realmente você não conseguir, né, dizer o quanto é que você tem de despesa, né, em alimentação, quanto é que você tem de despesa com transporte, o quanto você tem de despesa com vestuário, cuidados pessoais. Então, quando você não tem clareza, né, dos números, quando você não tem clareza de como é que está a sua vida financeira, você pode perceber que você não está controlado. Tá faltando alguma Sim. coisa. E, inclusive, Guto, eu queria falar com você sobre essa situação que a gente vê, assim, muito clara e muito comum, né?
nas pessoas hoje em dia. As pessoas vivem falando, poxa, tô liso, tô duro, tô endividado. Por que que o brasileiro tem essa cultura de ser desorganizado financeiramente? Assim, é uma cultura muito danosa, né? Já falo de antemão, porque muitas vezes a gente leva como brincadeira aquilo que a gente deveria levar mais a sério, né? E eu vejo muitas pessoas utilizando palavras até que estão se maldizendo, né? Maldizendo a própria vida, as próprias Sim. finanças, e dizer que às vezes é assim, que isso termina se tornando um pensamento normal e normal para ela, né? Com isso, ela vai perdendo muitas vezes a confiança na possibilidade dela ter uma organização financeira, de estar ajustada por conta dos pensamentos que ela mesma está cultivando com as palavras, né? Então, esse é um ponto bem interessante, é um ponto mais dessa parte mental. Um outro Uhum. comportamento que eu percebo que, assim, atrapalha muito a vida, né, das pessoas em relação às finanças é o comportamento de ostentação, Hum. né? Às vezes, muitas vezes, querer gastar mais, né, do que arrecada e viver uma vida que não é a própria realidade, né? Viver uma realidade que não é dela. E fazendo um paralelo com minha vida, né, como foi que eu realmente consegui me estruturar, foi o primeiro ponto que me fez um diferencial enorme para mim, né? Foi eu viver a minha realidade. Hum. É verdade. Porque as pessoas, né, elas querem gastar mais do que ganham, e aí quando vê no final do mês, tá no vermelho de novo, né? Perfeito. E assim, como você tocou nesse ponto de mentalidade, né? Eu queria saber, existe uma mentalidade então de sucesso? Como que a gente pode substituir esses pensamentos ruins, né, que não fazem bem para nossa saúde financeira por pensamentos positivos? Primeiro, você só consegue tirar um pensamento ruim você colocando um bom. Não pode deixar espaço vazio. Então, para você fazer isso, é necessário que você primeiro busque informação, informação de qualidade. Hoje nós temos aí na internet muitos canais, né? Por exemplo, esse aqui, que a pessoa pode vir e buscar informações de qualidade, para que ela possa ir substituindo aqueles pensamentos que não vão levar ela ao caminho que ela deseja, né? De crescimento, de evolução, e isso, fazendo e dando esse passo, ele já está dando o primeiro passo para começar a cultivar novos pensamentos e aí começar a deixar de agir como agia antes, né? Porque uma das coisas que eu entendo que para você chegar a ser quem você quer ser, você tem que deixar de ser quem você é. Deixar de ser quem você é para ser Che quem você quer ser, Isso, não é isso? perfeito, isso aí. E outra coisa, você falou muito sobre clareza, né, nas finanças também, e eu queria saber qual a importância de ter um planejamento financeiro, qual a importância de ter essa clareza nas finanças? É muito importante ter um planejamento financeiro, porque o planejamento financeiro, voltando para a parte da mentalidade, eu considero ele como uma defesa mental, né? Porque o que é que acontece hoje com as pessoas, principalmente comportamentalmente? Existe muita informação, né, na internet sobre finanças, e a pergunta que fica é: se tem tanta informação, né? Porque quando eu comecei a me organizar financeiramente, não existia o YouTube com todas essas informações, né? Todas essas redes sociais. Mas mesmo assim eu consegui fazer isso, né? Eu também não tinha educação financeira, né? Eu Sim. tinha aprendido como ganhar dinheiro, mas o que fazer depois com ele, eu não sabia. Então, o que acontece justamente é de que é necessário que a pessoa comece a mudar ter um planejamento, né? Mudar essa ideia de que não precisa planejar as coisas, e sim trazer essa ideia que é necessário ter esse planejamento para que ela consiga realmente dar um destino para o que ela quer. Por exemplo, a vida financeira. Se você não tem Sim. um plano para o seu dinheiro, quando esse dinheiro vem, qualquer informação de consumismo, ela vem Uhum. e leva seu dinheiro e você não sabe com o que você gastou no final do mês. Então, eu Uhum. considero o planejamento como uma defesa mental. Por quê? Quando você está ali, às vezes, num momento, né, de impulso, né, você está na frente de no shopping, na frente de uma lanchonete, ou numa loja, né, que você quer comprar aquela bolsa, né, aquela Ah, sandália, e você para e pensa:
poxa, quero comprar isso e entro na loja e vou, né? Se eu não tiver nenhum planejamento para o meu dinheiro, vou e consumo. E É aí assim vem que aquela acontece. coisa também, né? Eu mereço, eu trabalho, eu mereço. Perfeito, isso mesmo. E aí esses são pensamentos que não vão te levar para o caminho realmente do que você quer financeiramente, um caminho de sucesso. E aí, com o planejamento financeiro, quando você tem um plano para o dinheiro, do outro lado, quando vem um pensamento de um lado te incentivando a consumir, muitas vezes por impulso, e Sim. você tem do outro lado o pensamento que você planejou, que é o que você quer, que você parou racionalmente para poder elaborar. Então, o que acontece é que ele contrapõe esse outro pensamento. Então, fica aquela guerra na cabeça. Poxa, Sim. você quer comprar isso agora, mas você planejou esse dinheiro para Essa é a fazer tal importância, coisa. né, de você ter um objetivo, uma meta a ser alcançada. Porque como você me falou até uma vez na mentoria, você me disse, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, Perfeito. né? Então, se você não sabe o que você fazer com o seu dinheiro, se o seu dinheiro ele não já tem um caminho para seguir, ele vai acabar indo para qualquer lugar, Perfeito, não isso é? mesmo. E já que você tocou nesse assunto aí de compras impulsivas, você teria como compartilhar com a gente uma dica, né? Alguma estratégia para lidar com esse comportamento de compras impulsivas? Sim, primeiro deles é ter o planejamento. Sim. Isso já vai ajudar muito e vocês não têm noção de quanto ajuda. O segundo é começar, como eu falei também já anteriormente, viver a sua realidade, né? Não adianta querer viver uma vida que não é a sua. Não adianta. Isso é terrível. E eu não falo só que é uma vida de uma ostentação grande. Às vezes é no dia a dia coisas que você percebe que não fazem parte do seu orçamento, né? Por exemplo, eu vim de uma família financeiramente humilde, né? Fui nascido e criado num bairro muito humilde. E eu tinha amigos, a maior parte dos meus amigos tinham muito mais, a família tinha muito mais dinheiro que eu, né? Sim. E meus amigos às vezes tomavam decisões na vida deles, né? Que eram decisões que cabiam porque era a realidade deles, não era a minha. Então eu precisei, né? Observar a minha realidade para viver ela. Então é um outro ponto que ajuda também para evitar que você haja de forma impulsiva, como nas compras, né? E um outro ponto que eu acho de extremo valor para você conseguir fazer esse processo de ter a vida de sucesso que você quer, né, é começar a planejar os seus investimentos até, né? Planejar uma vida que você viva através de investimentos, né? E isso eu falo investimentos não só financeiros, mas também empreendimentos que você queira fazer na sua vida, tá? Para poder desenvolver a vida e aumentar a renda. Sim, perfeito. Já que a gente também falou, né, sobre essa coisa de compras impulsivas, a gente sabe que às vezes a pessoa faz realmente sem querer, ou melhor dizendo, né, sem querer querendo. Sim. Então, assim, eu queria saber a sua opinião, o que você acha, né, sobre esse assunto. Afinal de contas, de quem é a culpa do consumismo? É do consumidor realmente que compra impulsivamente ou é do capitalismo que está cada vez mais incentivando as pessoas a comprarem, comprarem, comprar? É aquela coisa, né? Assim, ninguém é forçado a nada, né? Ninguém é forçado a nada. E quando você entende isso, que você não precisa viver uma realidade que não é sua, você vai perceber que você pode tomar atitude diferente da maioria, né? Eu já tomei muitas decisões na minha vida que, para a maioria, soava estranha. Um exemplo, eu sou funcionário público já há um bom tempo, né? E eu preferi viver de aluguel durante um bom tempo. Por quê? Porque eu sabia que se eu caísse no financiamento, né, fosse fazer um financiamento e um financiamento iguimobiliário que leva um bom tempo da vida da pessoa, são 30 anos geralmente para você fazer, eu estaria Eita! me travando a minha vida numa dívida de longo prazo e eu preferi não fazer isso, investir em mim para eu poder me desenvolver, crescer. E a partir daí, hoje, assim, eu tenho meu imóvel, né? Mas foi muito bem planejado, né? Foi o que eu queria de Sim. fato.
Tem até algumas pessoas que falam sobre isso, né? Isso é até uma polêmica na internet que as pessoas ficam falando: ah, mas é melhor você comprar um imóvel ou é melhor você primeiro ter uns investimentos que rendam o aluguel e você ficar vivendo de aluguel para sempre. Qual a sua opinião sobre isso? Ó, de forma teórica, é muito fácil eu virar para você e falar: não, você investe e aquilo ali vai render e vai pagar a sua parcela do seu imóvel, do seu veículo, o que for que seja, né, qualquer dívida que seja. E só que assim, você tem que olhar de novo sua realidade. Você é uma pessoa que você tem, vamos supor, 100 mil reais, 200 mil na mão de uma vez só? Ou você depende daquele salário mês a mês? Então, assim, não existe uma decisão só e uma decisão que esteja fora da realidade de cada um, né? Uhum. A decisão de você ter um imóvel ou não, não é uma decisão só financeira, né? Ela vai muito além disso. Às vezes você até tem um imóvel, isso vai te incentivar até você desenvolver mais, crescer mais na vida. Porque você tem um local, às vezes tem gente que não consegue viver bem onde está. E quando tem um imóvel, algo que é seu, já consegue se desenvolver. Então, existe muitas nuances aí nesse processo e que eu te digo, primeiro tem que se ver a própria realidade para ver se o que é dito na internet, né, vai caber para a pessoa, porque nem tudo cabe. E às vezes, hoje em dia, como a gente tá muito com essa coisa, né? Essa cultura de estar olhando Reels, esses gurus até da internet, a gente acaba se iludindo, né? E muitas pessoas se sentem incapazes, se sentem que estão perdidas no tempo porque não estão alcançando aquele padrão que todo mundo fala na internet. E de ser rico rápido, de ficar rico fácil e rápido. Mas a gente sabe que existe um planejamento, né? Algo para se pensar no longo prazo. Você também tem alguma dica assim para compartilhar com o pessoal sobre isso, né? De você sempre estar focado no longo prazo. E realmente, assim, existe alguma forma de ficar rico rápido? Olha, não vou te dizer que não existe a possibilidade de realmente você ganhar muito dinheiro rápido, tá? Porque eu já vi pessoas que em pouco tempo ganharam somas de dinheiro muito grandes. Mas é a exceção, não é a regra, né? É a Uhum. exceção. E volta e meia as pessoas às vezes tendem a achar que elas são a exceção, né? Sim. E tem que se olhar de fato, se perceber, né? Conhecer a si mesmo, para que elas possam entender que muitas vezes elas não são essa exceção e precisam se aperfeiçoar para chegar ao nível que quer. Por exemplo, eu iniciei minha vida vendendo linha telefônica, porta a porta. Eu fazia isso, né? Foi meu primeiro emprego. Meu segundo emprego foi ser caixa, né? Depois desses dois, né? Um era freelancer e o outro era CLT. O terceiro foi quando eu fiz o concurso e passei e estabilizei minha vida, né? Então, ali eu criei uma plataforma para eu poder crescer cada vez mais. Eu trabalhava e como concursado e ao mesmo tempo, nas horas vagas, eu empreendia, né? Teve empreendimentos que deram certo, outros deram errado, abri muitos, fechei muitos, mas eu tinha um foco do que eu queria, né? Que era evoluir e crescer. Então, isso me ajudou a também tomar as decisões, como que eu te falei, de não ter logo um imóvel, né? Sim. Eu cheguei até a comprar um veículo, né, no início lá por Uhum. pressão, né, da sociedade. Ah, você é funcionário público, você tem que ter um veículo, né? Aí eu comprei, depois eu me desfiz do veículo, né? E até hoje eu não tenho veículo e vivo muito bem, né? Agora sim, é a minha realidade. Eu não posso dizer que uma Sim. pessoa que tem um filho ou que é, tem um tipo de trabalho diferente do meu vai ter que fazer a mesma coisa, né? Uhum. Então, assim, eu trilhei um caminho que não foi o caminho de dizer que em pouco tempo eu fiquei rico, mas eu vim fazendo, construindo, através de estratégia, dando cada passo de cada vez, firmando os passos, né, e construindo algo realmente sólido que hoje me dá a vida que é a vida que eu sei que muita gente gostaria de ter. E sobre isso até, né, Guto, a pessoa tá ganhando ali um salário, ela tá vivendo bem, tá conseguindo manter a vida dela. Ela passa a ganhar um pouco mais, ela acaba aumentando mais o custo. Aí ela aumenta mais um pouquinho o salário dela, mas nunca parece o suficiente. Por que acontece isso? Acontece porque assim, nós somos seres, né, que nós temos o desejo de sempre
está ampliando, né, a nossa comodidade. Hoje tem duas coisas que realmente influenciam muito as pessoas, que é a comodidade e o entretenimento, né? Então, quanto mais comodidade, mais quer, quanto mais entretenimento, mais quer, e tendem a tornar isso um hábito, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma família, né? E uma vez ou outra sai para poder fazer uma refeição no final de semana, né? Para ter aquela confraternização. E começa a ganhar um pouco mais e começa a tornar isso mais rotineiro, né? Antes o que Sim. era uma vez no mês passa a ser 2, depois 3, depois 4, depois vai para a semana. Só que é justamente nesse ponto que as pessoas começam a deixar que o consumismo domine. Sim. Esse comportamento é típico de pessoas que realmente não têm um planejamento financeiro. Se você perguntar a ela, não, e o que é que você está fazendo com o seu dinheiro? Tem uma reserva de emergência já? Às vezes a pessoa nem sabe, né? O dinheiro tá entrando, tá saindo, tá entrando, tá saindo, e ela nem sabe para onde tá indo. Aí chega no final do mês, o que que eu fiz? Para onde foi meu dinheiro? O que que tá acontecendo? E essa falta de clareza, né, que acaba gerando todo esse problema, né? Sim, perfeito, isso mesmo. Essa falta de clareza significa que a pessoa não está olhando aquilo ali. Ela não está dando foco àquilo ali. E o básico da vida é o básico. Você saber lidar com suas próprias finanças, né? É o básico. Se você sabe fazer isso, você se habilita a poder fazer outras coisas em sua vida, porque a pior coisa, eu digo para você, porque eu já passei por isso, é você ter uma dívida na sua mente. Hum. Um boleto que vai vencer amanhã, o cartão que vai vencer. A pessoa não dorme, fica preocupado o dia todo, no trabalho não consegue render, porque essa preocupação toma espaço ali na mente da pessoa e isso vai atrapalhando o dia a dia dela, né? E eu sei que isso é a realidade de muita gente. E como eu te disse, eu já passei por isso e consegui reverter. Hoje em dia eu tenho minhas finanças organizadas, né? E com simples toques que eu fui aperfeiçoando, né, dentro da minha própria vida, porque a gente sempre está aperfeiçoando as coisas, Sim. eu fui conseguindo ter mais liberdade financeira, ter mais tranquilidade financeira, viver a vida de uma forma mais leve, né, que é o principal. Não é o dinheiro, o dinheiro é só um meio, Sim. tá? Mas o seu bem-estar, você está tranquilo, tá leve, podendo sentir que está crescendo, desenvolvendo, é o principal. É porque o dinheiro ele não compra a felicidade, mas ele proporciona a felicidade, né? Ele dá liberdade para que você consiga acessar coisas que você sem dinheiro você não conseguiria acessar. E às vezes o que te faz feliz é você fazer um passeio com sua família, dar, né, o que seu filho quer de presente, conseguir proporcionar um final de semana legal para sua esposa. E inclusive, Guto, é, a gente sabe que o dinheiro ele proporciona isso, mas a falta do dinheiro e a falta dessa gestão toda também causa problemas no relacionamento, no casamento também. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também, porque eu sei que você tem uma mentoria para casais também, né? Isso, Que perfeito, acaba que essa desorganização financeira também é o motivo para alguns casais se separarem. Então, eu perfeito. queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Maravilha, assim, ó. Quando a gente resolve se relacionar com outra pessoa, né? A gente tá aquele período ali da paixão, Ah, né? Aquela fase que tudo são flores, né? sim. Mas a vida, ela não se sustenta só nisso, né? Isso é um início e é bem bonito, né? E as pessoas realmente precisam viver esse momento. Mas a vida, ela vai se levando durante o dia a dia, né? E quando a pessoa se junta com outra, a ideia é que os dois se unam para crescer. Uhum. E aí, quando um tem um comportamento, muitas vezes, né, até organizado financeiramente, o Sim. outro não tem, né, e começa a ter entre o casal aquela percepção de que, depois de um tempo, de que as coisas não mudaram, não evoluíram, não conseguiram, tipo, comprar um bem, não conseguiram, sabe, fazer uma viagem, não conseguiram, assim, estar melhor na sua qualidade de vida, isso começa a causar, entre um e outro, aquele apontamento de culpa, Sim. E né? aí começa desavenças, brigas. Isso. E, muitas das vezes, muitas brigas, elas começam ali na parte financeira, né?
muitas brigas, elas começam nessa parte financeira e elas se expandem para o restante das vidas. Tem muitos casais que se separam, não é porque o amor deixou de existir, não. Às vezes até se gosta, se gostaria de estar junto e tal, mas quando chega para a parte financeira, né, e começa a ver a realidade um do outro e se separam, né, por conta dessa crise financeira. Então, eu recomendo, né, até para as pessoas, né, se tem o desejo de se desenvolver e crescer, que os dois tenham educação financeira, que os dois saibam lidar, porque é maravilhoso quando você tem um parceiro, né, uma parceira, que você consegue compartilhar planos de sua vida e os dois correrem atrás disso juntos. É a melhor coisa para o casal, É né? verdade. E assim, você como mentor financeiro, né, de casais também. Então, quem tiver com problema aí, viu, gente, no casamento, a esposa ou o marido, né, o namorado talvez que não casou ainda, aí não tá entrando em concordância, só procurar Guto Braz aqui que ele tá para resolver a situação. Mas, Guto, eu queria saber, assim, qual é o maior problema, né? Você, assim, como mentor de casais, qual é o maior problema que você encontra que as pessoas estão passando e qual a solução que você entrega para isso? Ó, o maior problema é a falta de organização financeira. Começa tudo aí. Quando a pessoa não tem organização financeira, isso vai gerando muita instabilidade na vida pessoal, né? Inclusive, a pessoa perde a confiança nela mesma. Porque se ela não consegue nem lidar com o básico da vida, né, e fica cultivando esse pensamento com essas palavras de, é isso mesmo, eu sou muito desorganizado, e leva isso na brincadeira, ela começa a perder essa confiança em si de capacidade. Então, é necessário que a pessoa realmente resolva essa parte da organização financeira, até para ela poder ter estabilidade para poder crescer, né, e desenvolver a vida. Sim, muito bom. O que você diria para quem acha que nunca vai conseguir se livrar das dívidas? Existe realmente uma saída para todos? Diga você, existe, né? Sair das dívidas é uma decisão. Você sai das dívidas se realmente você tiver decidido a mudar a sua realidade financeira. E para isso, você precisa primeiro aprender como fazer, né? Porque muitas das vezes, se você está endividado e você não sabe como fazer isso, você vai procurar informações e pessoas que consigam lhe ajudar nesse caminho. E, além de buscar alguém que possa lhe dar essas informações, você praticar. Porque uma realidade é, a gente só consegue mudar a nossa vida financeira se a gente praticar. Se a gente não praticar, nada muda. Perfeito, Guto. Agora eu quero saber de verdade. A estabilidade financeira é real? É possível ser alcançada? Estabilidade financeira, eu não assim, você pode ter um conforto, tá? Poderia dizer assim. Mas uma estabilidade financeira eu acho que é mais difícil de existir, tá? Principalmente para pessoas que dependem de uma renda, que é um salário, né? Depende de uma outra renda que eu poderia citar, que seria uma comissão, né? Que poderia fazer parte. Então, Que é algo variável, é né? variável, entende? E até do seu próprio faturamento empresarial, né? O que você ganha, o Uhum. seu prolabore, né? Porque assim é difícil, né? Você realmente ter essa renda estável, né? O único caminho assim que eu percebo que você conseguiria chegar nesse nível seria se você for um funcionário público, né? Que realmente tem ali uma previsão salarial, né? Hoje é a única realidade que eu vejo, porque eu sei que nesse ponto sim. Mas fora isso, é muito difícil você ter essa estabilidade, até porque o CLT ele tem ali as garantias, tem tudo, mas foi demitido, deixou de existir, né? A comissão ela vai de acordo com o que você vende, né? Então, se Uhum. você vende muito, você tem uma boa comissão. Se você vende pouco, a comissão vai incidir sobre um volume menor. Então, não existe bem uma estabilidade. Seria só através de um concurso público que você conseguiria uma certa estabilidade, né? Um certo conforto Mas financeiro. também com aquela situação que a gente já falou, né? De ter um planejamento, ter uma organização, porque não adianta também você
ter o seu salário ali, né, vamos dizer, mais alto, mas se você tem uma mentalidade de estar sempre gastando, não adianta você ganhar mais, porque você sempre vai acabar gastando mais do que você ganha. Não é isso? E isso é porque eu cito assim a questão da renda, porque ele é o fator principal, é o primordial, Sim. né? Mas além da renda, que é o que vai te dizer assim, poxa, assim, eu costumo dizer que tem duas coisas que determinam a nossa vida, né? Primeiro é o quanto a gente ganha, que vai determinar o nível de conforto que a gente tem. Se você tem um carro mais popular, se você tem um carro mais luxuoso, vai depender de quanto você ganha. E com o que você trabalha, que determina muito a dinâmica da vida, né? É diferente a rotina de vida de um médico, de uma pessoa que trabalha no administrativo, de um piloto de avião. São totalmente diferentes, né? Você vive Sim. realidades diferentes. Então, a parte financeira de renda é o que determina ali o seu conforto que você vai ter, né? E estabilidade, ela só vem realmente, né, se você, primeiro, tem uma renda mais estável, que seria, dentro da realidade do Brasil, ser concursado, e fora isso, eu não vejo outra forma de ter uma estabilidade. Agora, o comportamento, depois que você ganha essa renda, que é algo que as pessoas precisam se educar financeiramente para ter uma vida melhor, Sim. conseguir lidar melhor com a vida, né? Porque esse eu vejo que é o principal problema, né? Não é que as pessoas elas não têm a capacidade de lidar com a vida financeira. Dizendo de novo, quem está endividado consegue sair, mas precisa realmente se educar financeiramente para viver uma vida melhor, viver uma vida mais saudável, mais tranquila. Isso. E considerando assim esse cenário, né, de uma pessoa que está com poucos recursos, já dá para ela começar a investir, dá para ela começar a fazer alguma coisa, ou o ideal seria buscar primeiro aumentar, né, ganhar uma renda extra para começar? É, para as pessoas assim, como eu tive uma trajetória de vida, né, como eu falei, que eu vim de família financeiramente humilde, eu não, sendo bem sincero, eu não foquei em investimentos. Aprendi sobre isso. Eu aprendi. E hoje eu tenho investimentos. Mas eu não foquei no meu crescimento nisso. O que é que eu foquei? Na minha vida, eu foquei em aumentar minha renda. Me melhorar como pessoa, investir em mim, né? Porque investir em conhecimento você nunca perde, você só ganha, né? Sim. Sendo que você tem que aprender e praticar, não ser um obeso mental que só faz curso e não pratica nada, né? Mas sim você conseguir praticar, aprender e praticar. E foquei muito em estruturar renda, né? Crescer minhas rendas, crescer minhas receitas. Porque se a gente for calcular um investimento, né? É, um, que a pessoa ganhe de 1%, 1,5%, né, sobre um volume financeiro pequeno, não vai causar diferença nenhuma na vida da pessoa, né? Se você ganha ali, você tem, vamos supor, R$ 1.000, né, de guardado, né, e você quer investir e achar que esses R$ 1.000 vai fazer uma diferença enorme, você ganha 1%, né, 1,5%. Quanto é que você está ganhando ali? É pouco, sabe? Sobre o volume financeiro que tem. Então não vai fazer uma diferença. Você vai ganhar R$ 10, R$ 15. Qual a diferença nisso? Então, a estratégia que eu utilizei foi justamente me melhorar, focar em mim, investir em criar novas fontes de renda, né? E aí eu empreendi, né? Foi o caminho que eu escolhi, foi empreender. Então, a partir daí que eu comecei a empreender e aumentei a minha renda, eu comecei a controlar melhor meu dinheiro, aprender como controlar, para que eu não fosse vítima do consumismo. E a partir daí comecei a criar patrimônio. Aí sim eu comecei a focar em investimentos. Se a pessoa ela tem esse comportamento, o que ela tem que ter de básico antes de fazer qualquer tipo de investimento é criar a reserva de emergência dela, né? Ou E é reserva. por aí que a gente começa, né? De Isso. montar a reserva de emergência, mas eu queria saber, assim, como é que eu começo? Como é que eu tenho acesso a isso? Como é isso de montar a reserva de emergência? E como eu posso fazer essa separação do meu dinheiro? Por onde eu começo? Pronto. Prática, tá? Vou dar uma dica prática aqui para vocês. Primeiro, separem 30 minutos da vida de vocês, né? Na semana, no mês, aí você vai ver de acordo com sua realidade, para que você observe sua vida financeira.
O primeiro ponto é esse, é você ter esse contato. Não é só pagar o boleto, né? Que é uma das formas que a gente tem de contato, mas você separar para você olhar e planejar, ver o que está acontecendo. Fazendo isso, você vai começar a anotar, né? O quanto você gasta de alimentação, transporte, com vestuário, cuidados pessoais. Isso vai dar clareza. Você vai entender para onde é que está indo o seu dinheiro. Feito isso, você já vai ter ali a noção de quanto você gasta mensalmente. E o quanto é que você vai ter de capacidade de poupança, que é o que? A diferença entre a sua renda e as suas despesas. Daquela capacidade de poupança, que é aquilo que sobra, você vai direcionar aquilo ali para fazer a sua primeira reserva. Pode ser chamada de reserva de emergência, oportunidade, tanto faz. Mas você já começa a fazer sua reserva. E isso você pode fazer numa conta remunerada, num CDB de liquidez diária, num título público, né, atrelado à taxa Selic, né, que você tem essa liquidez mais rápida. Então, começa a ser assim, tá? Esse é o básico que a pessoa tem que fazer. Pronto, então assim, você já compartilhou, né, algumas estratégias, alguns primeiros passos, assim, que a pessoa pode começar. Mas eu acho que a dúvida, assim, de todo mundo, né? Mas quanto eu vou colocar? Será que se eu colocar R$ 50 dá? R$ 100, R$ 1.000? Com quanto eu posso começar? Olha, começar no investimento, você pode começar com R$ 1. Hoje em dia, com a tecnologia, as plataformas, a acessibilidade, com R$ 1 você consegue investir. Por exemplo, tem CDB que você tem em liquidez diária, você bota R$ 1 e ele começa a render, né? E tá rendendo lá. Mas é aquela coisa, você primeiro precisa ter objetivo. Se você está guardando dinheiro, você tem que ter um objetivo para aquele dinheiro. Todo o dinheiro guardado, ele tem que ter um objetivo. Então, quando você faz uma reserva financeira, é o primeiro ponto. Qual é o objetivo dele? Primeiro, é te dar tranquilidade, porque eu sei que a maior parte das pessoas hoje não tem tranquilidade, porque se a renda deixar de existir, ela vai passar apertado, ou vai ter que pedir dinheiro a parente, ou vai ter que ir no banco pedir dinheiro, entendeu? E isso é um problema. E quando ela tem essa reserva, ela já consegue se sentir mais tranquila, ela já consegue ficar melhor consigo mesma, né? Então, essa reserva ela já vai ajudar nesse sentido de dar essa tranquilidade. A outra parte é que a reserva ela protege o próximo passo, que é os investimentos. Se você consegue criar, né, esse hábito de você guardar uma parte do seu recurso, você criou primeiro sua reserva e você faz isso calculando ali o quanto você gasta pelo número de meses que você quer guardar, tipo, sendo bem prático. Se você é uma pessoa que não tem uma renda estável, tá? É um CLT, alguma coisa assim, ou até um vendedor, você consegue pegar o seu gasto mensal, multiplicar por 12 meses, por 12, que é como se o cálculo é esse, como se você ficasse sem renda e você fosse ficar 12 meses vivendo desse dinheiro. Então, você pegou ali o seu básico de vida, vamos supor que seja R$ 1.000, e você multiplica por esses 12 meses, vai dar 12 mil. Então, você ali já tem a sua reserva. Caso sua renda deixe de existir, você tem ali aqueles 12 mil, né, uma simulação, para que você faça frente às suas despesas. Então, isso dá uma certa segurança também, né? Isso. Caso imprevistos, ou como você falou, de um CLT também. Se a pessoa for demitido, e aí? Isso, né? Até entendeu? arranjar um emprego novamente. Então, essa reserva ela ajuda a isso. O segundo ponto, o segundo objetivo dela é ajudar a criar esse hábito de poupar. E o terceiro é proteger o próximo passo, como eu falei, que são os investimentos, né? Que aí passou dessa fase, aí a gente vai começar a falar em investimento. Certo. E sobre investimentos, você até já compartilhou, né, alguns pontos que a gente pode investir, de opções seguras. Mas também eu queria que você compartilhasse por onde começar, né, assim, no sentido de opções a se escolher. É melhor que eu faça a minha reserva no Tesouro ou no CDB? O CDB é arriscado? Eu posso correr o risco de perder tudo? Como é isso? Como é que funciona, tá? A reserva ela tem que ter a característica de principal que ela tem que ter liquidez, que é o termo que é utilizado, chama liquidez, o que significa que na hora que você precisa, você consiga tirar, tá? É o primeiro ponto. O segundo é que você tenha
ter um rendimento que te proteja aquele recurso da inflação, tá? Então, um CDB, né, que tem ali 100% do CDI, um título público, né, que é o Tesouro Selic, você também tem uma liquidez bacana, né, pode ser também. Então, ele tem essas duas características, e a outra característica é que ele tenha a segurança, né, que ele seja seguro. Hoje, a gente tem um chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso a maior parte das pessoas não sabe. Que é o quê? Até 250 mil, se você tiver guardado em uma instituição bancária, pode estar na conta corrente, pode estar na poupança, pode estar no CDB. Se o banco fechar, você recorre a esse fundo te devolve esse dinheiro. Qualquer banco, até os digitais? Qualquer banco, agora tem que ser banco, tá? E fazer parte do FGC. Existe o site do FGC que você pode consultar isso. Você acessa FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e lá vai estar as instituições que fazem parte. Então já fica a dica aí, viu, gente? Você que quer montar a sua reserva de emergência, confere antes se tá lá no FGC, não é isso? Isso. Porque aí até 250 mil você tem a certeza que seu dinheiro tá seguro. E outra coisa também, a gente já falou aqui dessa parte, né, de segurança e tudo mais, só que existem também aqueles investimentos mais arriscados, né? Isso. Quando a pessoa ela já deu o primeiro passo de formar a reserva de emergência dela, essa reserva de oportunidade ou reserva financeira, é o momento de ela começar a planejar a carteira de investimentos, tá? Ou seja, ela já tem uma renda, né, alta, que já supre as necessidades dela, ela já consegue ter controle financeiro pessoal, já conseguiu montar a reserva, e aí é o momento certo dela já poder ir para a carteira de investimentos. Então, existe sim um momento, tá? E eu penso que o momento é esse, e a pessoa precisa ver na própria vida se já seguiu esse caminho. Tendo seguido esse caminho, então, a gente já pode procurar um profissional para fazer esse trabalho. E esse é o melhor caminho para quem busca uma segurança ao longo prazo, para quem busca até investir para sua aposentadoria. Esses investimentos assim mais arriscados é o caminho certo, ou só pela renda fixa dá para resolver? Assim, tudo depende do perfil, tá? Porque cada pessoa tem um próprio perfil. Então, de acordo com o perfil, às vezes dá para a pessoa ser um pouco mais, arriscar um pouco mais, né? Tem aquelas que têm um perfil mais conservador que prefere arriscar menos. Tudo vai depender de como é que você se sente confortável em relação ao dinheiro, né? Porque tem gente que se perde um pouco do dinheiro, fica muito, assim, não se sente bem, né? E tem outros que preferem arriscar até perder um pouco, né? E às vezes até para arriscar uma rentabilidade melhor. Então, isso é muito pessoal. Então, vai mais da relação que a pessoa Tem com o tem de dinheiro. apego, né, com o dinheiro. Isso, perfeito. Então, Muito bom. o caminho é esse. E assim, como que a gente conseguiria ter essa disciplina, né? Porque muita gente até começa nos investimentos, até tenta, mas aí depois acaba jogando para lá, para de fazer. Qual a dica que você dá para conseguir ter essa constância e essa disciplina nos investimentos? Primeiro, planejamento financeiro. Criar o próprio plano. Segundo, ter organização, né? Terceiro, ter objetivos claros na vida. Se você tem objetivos claros, o dinheiro é o meio que vai ajudar a chegar nesses objetivos. Então, se você tem esses três, pelo menos, você consegue manter a constância. Mas isso é um trabalho, não acontece de uma hora para outra, tá? Porque é fácil as pessoas falarem sobre isso, mas difícil praticarem. Então, eu volto a reiterar. Se consegue praticar na vida, ela realmente consegue chegar nos objetivos que quer, crescer, ter justamente esse desenvolvimento, né, da parte financeira da vida e da vida como um todo. Perfeito, Guto. Muito obrigada. E agora eu quero que você deixe aqui, né, para a gente fechar com chave de ouro esse episódio. Eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes que estão buscando uma vida financeira mais saudável e equilibrada. Primeiro, quero agradecer, né, por estar aqui, dizer mais uma vez que me sinto honrado, né, por estar fazendo parte dessa inauguração aqui do primeiro podcast, né,
que você está fazendo, dizer assim, desejar sucesso, né? Que você cresça cada vez mais, né? Eu sei do seu brilho, eu sei do desejo que você tem de crescer na sua vida, senão você não se dedicava tanto, né? E eu sei que isso é só o início de uma longa trajetória, tá? E uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas é o seguinte, uma frase que eu gosto muito, que é: a vida é um espelho que reflete o que o ser pensa e faz, ou o que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Então, se você quer realmente ter uma vida de sucesso, se você quer realmente desenvolver, independente de onde você, de que cenário você tiver, olhe sua realidade, veja como está a sua vida agora, busque investir em você, se aperfeiçoar, evoluir, porque eu sei que Deus está lá em cima e Ele honra, né? Através das leis deles, que é a lei de semeadura, a lei de causa, a lei de correspondência. Se você faz sua parte, Ele te ajuda. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui e eu quero também que você compartilhe aí suas redes sociais, como os nossos ouvintes aí podem encontrar você e também já deixa sua chamada, porque depois desse episódio aqui, viu gente, você que quiser ter um mentor, ter um acompanhamento, se você já viu que você não consegue sozinho, Guto Braz é a pessoa para poder te ajudar nisso. Então, já pode fazer a sua chamada aí também e apresentar o seu programa Minha Habilitação Financeira. Ah, maravilha. Assim, minhas redes sociais, né? Eu tenho um Instagram, que é Guto Braz, né? Depois eu posso até botar na descrição, né? As redes sociais. Vai colocar aí. Isso. Então, Guto Braz pode me procurar. Eu tenho a mentoria Minha Habilitação Financeira, né? Que é uma mentoria focada justamente em 2 pilares. Primeiro, organizar a vida financeira. E segundo, né, aumentar a renda. Como aumentar a renda? Então, é o básico que a gente tem que trabalhar dessa vida financeira. Tem outras, né, que eu vou lançar ainda, né? Estão ali no forno, né, esperando para poder saírem. Mas faço essa, né? E eu sei assim, e eu faço com muito carinho, tá, gente? Porque essa mentoria ela é baseada na minha vida, né? Eu trouxe o que eu pratiquei de fato na minha vida que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Então, não tem muita teoria, é prática, tá? E eu gosto de que as pessoas realmente tenham resultado. E eu sei que para ter resultado, eu tenho que focar nessa parte que elas consigam praticar na vida delas. Então, sinta-se, né, convidado para conhecer, entender o que é, como funciona a mentoria, que eu sei que realmente tem ajudado muita gente a mudar a vida. Então, esse foi o nosso primeiro episódio do Visiole Podcast. Foi uma honra ter vocês aqui e até o próximo episódio.